Nessa manhã eu quero apresentar a você uma importante bagagem da qual você deve se livrar. E nós vamos nessa linha de raciocínio até o final desta semana. Nós ainda, pelo menos eu assim considero, estamos na entrada de um novo ano, é a segunda semana de um novo ano. E antes de qualquer coisa, uma excelente manhã de quarta-feira para você. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja. Hoje eu quero falar aqui de uma maneira breve, mas não menos importante, sobre a importância de você se livrar da culpa. É muito importante que essa mensagem encontre um lugar no seu coração, porque eu converso muito com pessoas que se sentem culpadas, isso porque de alguma maneira houve algum tipo de deslize, algum tipo de passo em falso, algum tipo de erro e às vezes até pecado. E uma das coisas que Satanás é mestre, não é à toa que a palavra diabo significa o acusador. É aquele que vai tentar de alguma maneira, de alguma sorte, lançar, jogar contra você suas faltas, suas falhas, lançá-las em rosto, como diz o texto sagrado, vai tentar realmente colocar diante de você aquilo que você errou, aquilo que você falhou, e fazer com que você carregue uma bagagem chamada culpa, da qual eu entendo que você precisa se livrar. Escute o que diz o texto sagrado. 1 Coríntios capítulo 4, verso de número 4 também. Diz assim: porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Vamos repetir a última frase? Quem me julga é o Senhor. E me parece óbvio afirmar que nesse mundo, enquanto aqui estivermos, as pessoas serão tentadas. O ser humano tem uma inclinação muito forte de apontar o dedo, de julgar, de examinar, principalmente os outros, Nós olhamos para as outras pessoas com uma lente de contato diferente daquela que nós usamos para olhar para a nossa própria vida, para o nosso coração. Se a gente não tomar cuidado, facilmente nós apontamos, condenamos e julgamos as pessoas. Agora pense comigo, quem escreveu isso à igreja de Corinto foi o apóstolo Paulo. E quem foi o apóstolo Paulo? Poxa, dentre tantas coisas que eu podia dizer aqui, ele foi um dos maiores perseguidores da igreja de Cristo. Ele foi aquele que consentiu na morte de Estevão, que morreu apedrejado. Foi aos pés dele que depositaram as vestes de Estevão. Foi inclusive viajando para prender os crentes com autorização, diga-se de passagem, da própria religião e igreja da época, que ele teve encontro com Jesus em Atos 9. Foi ali que ele viu uma luz, e aquela luz o derrubou no chão, e ele se levanta ali cego, e ali ele escuta o próprio Senhor dizer para ele: por que me persegues? É deste homem que eu estou falando, de um carrasco que se tornou um grande homem de Deus, um grande apóstolo do Senhor, o pregador dos gentios e responsável aí por mais de 80% do Novo Testamento. Um tremendo homem de Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês, ele certamente não chegaria onde chegou, não se tornaria o que se tornou se carregasse com ele uma bagagem chamada culpa. Culpa pelo passado que o marcou. Culpa por aquilo que ele já havia feito errado, ainda que ele tivesse, e eu acredito que tinha, a intenção de fazer o certo. Na mente dele, ele cuidava fazer um favor para Deus, perseguindo os crentes. Ele achava que estava fazendo o correto aos olhos do Senhor, mas me parece óbvio afirmar que não, ele estava equivocado. Só que ele se livra disso, ele é o homem que diz: eu esqueço das coisas que para trás ficaram e prossigo para aquelas que estão diante de mim. Então deixa eu falar com você que nessa entrada de ano novo, nesse primeiro momento, estamos ainda, como eu disse no início do áudio, começando um novo tempo, uma nova estação. É muito importante que você se livre
desta bagagem chamada culpa, da condenação de Satanás. Se você errou, e nós somos humanos, se você falhou, o que é que se deve fazer quando falhamos? Você deve imediatamente pedir perdão a Deus, falar com o Senhor, dizer: Senhor, errei, não devia ter errado. Seja sincero, seja honesto, seja transparente, não fique no vermelho diante do Senhor e pedir o perdão. Creia na graça de Deus, no perdão do Senhor e, por favor, livre-se da culpa, da condenação de Satanás. Pai, obrigado por mais um dia, mais uma manhã. Ajude-nos, Deus, a viver esta palavra. Nós não podemos cumprir a nossa chamada, não chegaremos onde o Senhor quer nos levar com essa bagagem nas costas chamada culpa, e o apóstolo Paulo sabia disso. Não permitia ser julgado pelo homem. Ele sabia que quem o julgava era Deus. Então não se sentia culpado. Muito pelo contrário, ele serviu o Senhor, ele deu o seu melhor ao Senhor, esquecendo do que para trás ficou, completamente perdoado. Ajude-nos a entender isso, a viver isso. Em nome de Jesus oramos. Amém.